Olá pessoal, está começando mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Hiroshi e essa é a aula de matemática do quarto ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente já viu semana passada. Lembra que a gente estudou unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar? Isso mesmo, hoje a gente vai dar sequência a esse conteúdo. Observe aqui o nosso slide, ó. Hoje nós vamos trabalhar composição e decomposição de números. Aí você pergunta, o que é isso, professor? Olha só, a composição, ela significa juntar, ou seja, eu vou juntar os números que estão separados. Eu vou pegar os números que estão separados e vou juntar e eles vão ficar um único número. A palavra composição vem da palavra compor. Compor significa, ó, juntar, pegar algo que está separado e vou juntar. E também nós vamos trabalhar a decomposição. A palavra decomposição vem de decompor. Se compor é juntar, decomposição é separar os números. Então nós vamos ver como juntar e como separar os números nessa aula de hoje. Vamos fazer uma revisão rápida da semana passada. Lembra que a gente viu na aula passada esse quadro aqui que tem as unidades simples que a gente estudou? A unidade, a dezena e a centena. E aqui do lado, ó, lembra que eu falei na aula passada? Unidade vale 1, a dezena vale 10 e uma centena vale 100. Isso é muito importante você saber quanto vale a unidade, quanto vale a dezena e quanto vale a centena, para você saber fazer a composição e também para você fazer a decomposição dos números. Olha só, eu tenho aqui um exemplo de composição para a gente fazer. Observe que o número está escrito aqui por extenso e está escrito a questão das ordens, a ordem da unidade, da dezena e da centena. Leia junto comigo aqui, ó. Eu tenho um número que é formado por 5 centenas, por 4 dezenas e por 8 unidades. Ou seja, o número aqui está explicado de forma separada, centena, dezena e unidade. Só que agora eu vou ter que juntar e formar um único número. Para fazer isso, nós vamos fazer passo a passo. Primeiro, eu vou descobrir quanto é 5 centenas. Lembra que eu falei no início da aula que uma centena vale 100? Então, se uma centena vale 100, 5 centenas, ó, é o 100 5 vezes. Você está vendo aqui no quadradinho, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei o 100 5 vezes. E aí, ó, eu vou fazer a soma, ó. 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500. Então, olha só, 5 centenas é 500. Por isso que é importante você saber quanto é uma centena, porque o número ele vai dando a dica. 5 centenas significa que é o 100 5 vezes e que dá no total 500. Agora vamos ver o próximo número, ó. 4 dezenas. Você está vendo que tem o 10 4 vezes ali, ó. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 10 números 4 e agora eu vou juntar essas 4 dezenas. Quanto é que dá? 40, certo? Então, 4 dezenas é 40. E a última parte está dizendo ali, ó, 8 unidades. Você está vendo que eu coloquei o 1 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 8. Então, eu já descobri os números, olha só. As 5 centenas é 500, as 4 dezenas é 40 e as 8 unidades é 8. E agora eu vou fazer a composição desse número, eu vou juntar ele. 500 mais 40 mais 8, forma que número? 548. Você está vendo no final, ó, 548. Isso é composição. Os números estavam separados e eu juntei eles. Observe, pessoal, que eu coloquei primeiro lá em cima na forma escrita, aí eu transformei a forma escrita em números e depois eu juntei esses números, tudo bem? Agora vamos ver outro exemplo aqui, ó. Hoje a gente vai trabalhar só com unidade, dezena e centena, certo? Eu tenho aqui, ó, 9 centenas. Você está vendo ali no quadradinho, eu coloquei 9 vezes o número 100, ó, 100 mais 100 mais 100, porque eu sei que uma centena é 100 e que eu tenho 9. Então, 9 centenas dá quanto? 900. Se eu somar todos os 100 que eu coloquei lá dentro do quadradinho, vai dar 900. Tá vendo que eu coloquei aqui embaixo? O próximo, ó, 7 dezenas. Observe que eu coloquei o número 10 7 vezes dentro do quadrado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 dezenas dá 70. E o último, as 3 unidades. Tá vendo? Eu coloquei lá 1, 2, 3, que dá o número 3. E agora, ó,
eu vou juntar os números. 900 mais 70 mais 3 dá 973. Como é que se chama esse processo que eu fiz? Composição. Eu estou compondo, eu estou juntando os números que está separado, certo? Então, sempre que falar em composição, eu vou juntar as ordens. As ordens estão separadas. A centena, a dezena e a unidade está separada e eu estou juntando e formando um número único. Agora, observe aqui esse próximo exemplo. Ó. 2 centenas, 2 dezenas e 2 unidades. Veja que agora a gente vai trabalhar com o número 2. Olha só, as 2 centenas é o 100. Eu vou colocar 2 centenas, tá vendo? 100 mais 100, que dá 200. As 2 dezenas, ó, 10 mais 10, que dá 20. E as 2 unidades, ó, 1 mais 1, que dá 2. E agora eu vou juntar, ó, 200 mais 20 mais 2 dá 222, certo? E agora aqui, ó, eu tenho 6 centenas e 7 unidades. Observe que eu não tenho dezena nesse número, certo? Mas isso não muda nada. Dá para me juntar do mesmo jeito, olha só. 6 centenas, tá vendo o número 100 6 vezes que eu coloquei dentro do quadrado? Se eu somar todos ali, dá o número 600. E agora 7 unidades, olha só, eu coloquei o número 1 7 vezes ali, que dá 7. E agora é só somar. 600 mais 7 dá 607. Tá vendo que a falta da dezena não alterou em nada? Por isso que é importante você saber juntar os números, compor, porque o resultado sempre vai dar exato. Observe agora, pessoal, que nesse exemplo já está diferente. Nos primeiros exemplos eu coloquei por escrito 8 dezenas, 5 centenas. Nesse daqui já está mais fácil, já tem os números. Eu já coloquei diretamente os números, ó. 800 mais 50 mais 3. Ou seja, eu tenho que compor, juntar esse número. 800 mais 50 mais 3 vai dar 853, certo? Olha só, o 800, tá vendo? É onde eu coloquei ele na classe das centenas, o 50 na casa da dezena e o 3 na casa da unidade. Tá vendo as setinhas apontando ali cada um de onde foi que veio? Outro exemplo aqui, ó, 571. Eu vou juntar o 500 mais o 70 mais o 1, que vai formar o número 571. Olha só de onde veio o 500, de onde veio o 70 e de onde veio o número 1. Tá vendo? Eu juntei centena, dezena e unidade e formei um único número. Agora nós vamos ver a decomposição. A gente já viu a composição. A composição, o número está separado e a gente junta. A decomposição é ao contrário. O número está junto e a gente vai separar ele. Tá vendo esse exemplo aqui? Ó, que número eu tenho? 674. Veja que o número aqui, ó, já está junto. Agora nós vamos separar ele. Primeiro vamos descobrir qual é a unidade, qual é a dezena e qual é a centena. Isso é muito importante. Olha só, eu vou colocar o U em cima da unidade, o D em cima da dezena e o C em cima da centena, tá vendo? Agora eu vou fazer a separação, a decomposição. Olha só. Eu tenho 4 unidades, tá vendo? Eu até coloquei ali separado, tá vendo? 1 4 vezes para você ver que a unidade é formada pelo número 1. As 7 dezenas, tá vendo? O 10 ali 7 vezes que eu separei e virou o número 70. E as 6 centenas, tá vendo? O 100 ali 6 vezes que formou o número 600. Tá vendo ali embaixo? Ali embaixo tá a resposta da decomposição, ó. 674. É o mesmo número que está em cima, só que em cima ele está junto e embaixo ele está separado. Isso é a decomposição. Eu separei esse número. Vamos ver outro exemplo agora? Eu tenho o número 952, olha só. A unidade, a dezena e a centena. É muito importante, pessoal, vocês colocar sempre o U, o D e o C em cima para ficar fácil de você saber qual é a unidade, qual é a dezena e qual é a centena. Olha só, nesse aqui eu já coloquei diretamente o número, eu já separei, ó, a unidade, tá vendo? Eu já separei ela sozinha lá dentro do quadradinho, que é o 2. A dezena, tá vendo? São 5 dezenas. Se uma dezena é 10, 10, 20, 30, 40, 50. Então, a dezena é 50. E o último é a centena, tá vendo? 900. Tá vendo? Ó, em cima o número estava junto, 952. E agora embaixo eu separei, ó. Separei o 900 do 50 do 2. Então, a decomposição é quando eu separo a unidade, a dezena e a centena. Outro exemplo aqui, ó, o número 280. Vamos descobrir, ó, unidade, dezena e centena.
Agora, observe aqui, ó. A unidade é 0, tá vendo? Eu já separei a unidade. A dezena é 80. Veja que eu separei ali 8 dezenas, dá 80. E a centena é 200. Certo, pessoal? Então, uma revisão geral para a gente finalizar essa aula. O que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu a composição. O que é a composição? É quando nós juntamos as ordens dos números. Compor é juntar. Os números estão separados, a unidade, a centena e a dezena estão separadas, a gente vai juntar e formar um número único. E aprendemos também a decomposição, que é o contrário. A decomposição é separar. O número já está junto e nós vamos separar a unidade da dezena da centena. Certo? Se ficou alguma dúvida nessa aula, assiste ela de novo e se ainda tiver dúvida, manda uma mensagem para o professor da sua escola que ele vai tirar todas as suas dúvidas, certo, pessoal? E eu vejo vocês na próxima aula de matemática. Tchau, tchau!